porque não haverá mais o toque da sétima trombeta para a ressurreição. É isso mesmo. Porque não haverá, porque não tocará mais a sétima trombeta, e assim se cumprir o que está escrito como fala de Paulo, né? Nem tudo que reluz é ouro. Será que Paulo não conhecia Eclesiastes 12:7? Será que Paulo não conhecia Gênesis capítulo 3:19? Onde fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, né? Mas vamos ao que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 52. Olha aqui, né? O engano daqueles que esperam. Não, o sétimo anjo ainda tocará a trombeta, ainda haverá o arrebatamento, nós seremos arrebatados. Veja o que veja o que Deus falou através de Paulo. Por que Deus falou através de Paulo e não Paulo? Sabe por quê? Porque em Efésios capítulo 4, versículo 8, quando subiu, levou cativo o cativeiro, ou seja, as leis de Moisés, que aprisionava os judeus, e concedeu dons aos homens. Você indo para Salmo 68, versículo 18, se eu não estou enganado, eu vou conferir agora, Salmo 68, versículo 18, é isso mesmo? Vamos ver aqui. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro e recebeste homens por dádiva, até mesmo o rebelde, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Ou seja, se eu colocar aqui no texto da King James Fiel, tu ascendeste ao alto, tu fizeste cativo o cativeiro, tu recebeste dons para os homens, sim, também para os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar entre eles. Vou colocar no texto da NVT, olha que interessante. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros. Não tem nada a ver isso daqui. Isso aqui foi levou cativo o cativeiro. Levou o cativo, levou preso aquilo que aprisionava. Recebestes dádiva do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Ou seja, entende-se que os dons de Paulo, de Pedro, de Tiago, que os irmãos, né, no tempo da igreja primitiva, no tempo ali do início de tudo, até o ano 70, na primeira era cristã, então eles tinham dons porque Deus estava nele, o Espírito de Deus estava neles. Porque assim está lá em Joel 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, eles profetizarão, nos últimos dias. Então Deus falou através da boca de Paulo, aí sim, né? Porque o Paulo tinha o dom da profecia, o dom da revelação, o dom de falar idiomas. Voltando aqui, em 1 Coríntios 15, 50, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem mesmo a corrupção herdar a incorrupção. Aqui Paulo estava deixando claro que então a carne de ninguém ressuscita. Por quê? Porque do outro lado é espiritual, né? Onde Deus habita, Deus está, é o reino espiritual. Não tem carne, não tem sangue, não tem ouro, não tem prata, não tem nada material. Versículo 51. Eis que vou lhes revelar o mistério. Claro, o Espírito de Deus ali, com o dom da revelação. Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que é o corpo glorioso, né? Glorificado. Assim foi Cristo, ou seja, o corpo espiritual. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, olha, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse versículo aqui dá margem para a reencarnação. Esse versículo dá margem para as gerações, há séculos e séculos, estarem os religiosos achando que do outro lado eles vão ver a avó dele, o vô, o marido, o filho. Não, cara pálida. Do outro lado é espírito, do outro lado é o corpo glorificado. Porque assim está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Nós somos igual a Jesus de Nazaré.
Um véu da tribo de Judá revestia, e esse véu chamava-se ou Jesus de Nazaré, ou o Filho do Homem, ou Yeshua. Ele revestia, ele envolvia, de uma forma metafórica, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, do Alfa e do Ômega. Assim somos nós. Esse véu, essa capa, ele está revestindo o Espírito. E esse Espírito não tem nenhuma participação com o que a nossa alma pratica, a nossa natureza carnal. Porque a carne só pratica alguma coisa por causa da alma, que é o que dá vida. Sem a vida, esse corpo aqui está inerte, é um corpo morto, é um corpo inútil, né? Então, nesse versículo aqui, eu não vou falar sobre a ressurreição, eu quero mostrar sobre o que ele disse, ó, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pergunta que vale 1 milhão de tostão de réis. Quantas trombetas foram tocadas no livro do Apocalipse? Foram 7 trombetas. Foram 7 trombetas tocadas. Quando você vai lá para Apocalipse capítulo 10, versículo 7, Cristo disse a João, em espírito, no reino espiritual, porque assim João foi arrebatado, como está no capítulo 4, versículo 1 e 2 de Apocalipse. João no reino espiritual, onde Cristo estava julgando a nação de Israel, a grande prostituta. Então Cristo disse isso a João em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, a 7ª trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, quando fosse tocada a 7ª e última trombeta, o grande mistério de Deus se cumpriria, né? Então Paulo também estava esperando o toque dessa trombeta, né? Voltando lá, Paulo disse aqui, 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Então Paulo, aqui está escrito como Paulo falou isso, mas claro que não foi bem assim, né? Isso aqui foi livros copiados, os copistas dos pergaminhos, e copiava, e copiava, e copiava, e copiava. Nós temos uma fila de 20 pessoas, aqui o primeiro começou uma historinha, vai para o segundo, lá no 5º, no 10º, essa historinha já vai estar meia diferenciada. Chegar lá no 20º, a história praticamente vai estar totalmente ao contrário dessa. Então imagine, lá há quase 2000 anos atrás, sei lá, 1000 e poucos anos, os copistas pegando os pergaminhos, né, os escritos ali, e copiando. Depois veio o Constantino com as garras dele e colocou ali. Depois veio os pais da igreja, veio o concílio de Nicéia, veio Lutero, veio essas porcariadas tudo. Imagina o estrago que não foi feito, né? Então, no toque da última trombeta, Paulo estava falando aqui que haveria a ressurreição. E aqui nós vamos, aí o Apocalipse 10:7 diz que quando fosse tocada a 7ª trombeta, o mistério de Deus se cumpriria. Aí você vai para Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17, o 7º anjo tocou a trombeta. Ei, cara pálida! O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Cadê a ressurreição dos mortos, hein? Cabecinha de camarão. Versículo 16, e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E no versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. A pergunta que fica no final desse maravilhoso e pequeno vídeo: a 7ª trombeta tocou ou não tocou? Tocou. E se tocou, o reino de Cristo foi estabelecido. E no reino de Cristo não foi falado nada de ressurreição. Ah, mas lá em Daniel capítulo 12 falou da ressurreição. Claro, Paulo lia as profecias, mas aquela situação de Daniel foi uma figura, foi uma alegoria, foi uma metáfora. Tá bom? Porque o que volta instantaneamente quando esse corpo morre é o Espírito, que é Filho de Deus. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente descendo o bambu na religião. Tchau, tchau.